Eu nasci numa família de classe média alta. Quando eu nasci, meus pais moravam em Pinheiros, depois foram morar na Pompeia, em Perdizes. Meus pais são médicos, professores da USP, médicos do SUS. Tenho um orgulho enorme deles, porque aprendi muito com eles. A sensibilidade social que eu pude ter a oportunidade de desenvolver, vem muito deles também, do que eles me ensinaram, como valor. E eu, bicho, tomei uma decisão. Que pra mim não era uma decisão política. Cara, eu tinha 16 anos de idade. Sabe? Não era um negócio, o cálculo político de que vai para poder se conectar com a periferia. Claro. Com 16 anos de idade, eu tomei uma decisão de morar numa ocupação do Movimento Sem Teto. De onde veio essa decisão? Ela não apareceu do nada. Um dia eu acordei e falei, vou morar numa ocupação do Movimento Sem Teto. Ela veio de um desenvolvimento que tem a ver com o que os meus pais me ensinaram de valores solidários. Sabe qual foi a minha primeira escola de política, de algum modo, de combate à desigualdade social? Foi o estádio do Pacaembu, indo ver jogo do Corinthians. Cara, ir na arquibancada, ver o que é a realidade social, a mistura social. Ele não tem essa, cara. A nossa cidade, São Paulo, é uma das cidades mais segregadas do planeta. Quem é rico, às vezes, passa uma vida inteira sem pisar num bairro pobre. Pode ser a 5 quilômetros da casa dele. Um jovem que mora num prédio, num bairro rico, que estuda numa escola particular, as pessoas, assim, para ver a desigualdade, né, para ver a pobreza, para ver a realidade, precisa sair desse circuito. E de algum modo, o primeiro momento que eu dei um start na minha vida foi indo nas arquibancadas ver os jogos e ver a realidade. E ver, às vezes, a polícia batendo nas pessoas, num negro, ver um fato que me marcou muito, já contei ele 200 vezes. Porque foi pra mim um fato que me marca. Sabe aquelas lembranças assim, infância, o que você se lembra? E sempre vem uma primeira coisa na cabeça. De um vendedor de amendoim. E acho que eu me identifiquei, não foi nem pelo cara, foi pelo filho dele, que tinha a minha idade. O cara tava vendendo amendoim torrado. Na época, no estádio, eram aqueles sacos de nylon. Sim. Com amendoim que o cara carregava. E tava com um moleque, que na época tinha a minha idade, 11 anos, por aí. E via a polícia na porta do estádio tomando a mercadoria dele. Ele tentou reagir, metendo um tapa nele. O moleque chorava desesperado. Eu olhava pra cara do moleque assim, E essas cenas foram me ensinando que o mundo era um pouquinho mais do que a minha bolha. De um moleque de classe média alta de São Paulo. Isso foi me levando a outros lugares, cara. Isso me levou a criar um grêmio estudantil na escola. Isso me levou a estudar na escola pública, por vontade. Meus pais pagavam uma escola particular e eu fui estudar numa escola pública. Isso me levou a buscar um contato com os movimentos sociais. A primeira coisa que eu fiz não foi morar no acampamento. Foi, por exemplo, juntar os meninos e as meninas da minha sala e fazer uma vaquinha para arrecadar alimento e levar para um acampamento. E aí você vai indo. E um dia eu falei, cara, pra eu me sentir, foi uma coisa minha. Não é que eu prego, que eu acho que as pessoas têm que fazer isso. Assim, eu me senti, pra eu ter coerência, eu preciso viver essa realidade. Perfeito. E eu fui. Eu acho covarde essa descredibilização em cima de você. Posso te falar? Eu acho absurda. Pessoalmente, eu acho absurda. Nem acho que necessariamente você tem que viver essa vida para ter empatia. Claro. Você ainda viveu essa vida voluntariamente. Não acho que eu tenho mais mérito lá na frente porque nasci nesse lugar, sendo que você vivenciou. E mesmo que não tivesse vivenciado, se você tem um olho de empatia com o mundo, isso já te abre portas e te faz pensar no próximo. Então eu sempre achei uma grande bobagem isso. Sabe, eu acho, Rafinha, as pessoas precisam se perguntar: alguém precisa passar fome para lutar contra a fome? A maior parte das pessoas que têm condições de decidir questões de fome não necessariamente foram pessoas que passaram fome. Não necessariamente o Betinho passou fome, foi uma puta de uma referência de luta contra a fome. Alguém precisa necessariamente ser sem teto para se sensibilizar com a situação de quem não tem casa? Não é assim, cara. Sabe o que é a nossa capacidade de sentir uma dor que não é nossa? O nome disso é empatia e solidariedade. Se a gente criminaliza a solidariedade, onde é que nós vamos parar como sociedade, claro. Sabe? E assim, eu não digo isso várias vezes quando vieram me perguntar assim, não estou dizendo que este é o caminho que eu defendo que todo mundo tem que fazer e quem não fizer é hipócrita. Cara, eu moro há 15 anos na periferia de São Paulo. Fui morar na periferia muito antes de pensar em ser candidato a qualquer coisa.
Eu fui ser candidato pela primeira vez na minha vida há 2 anos. 2 anos e pouquinho, quando eu fui candidato a presidente em 2018. Eu moro e atuo no movimento social, atuo no MTST há 20 anos, moro na região do Campo Limpo há 10 praticamente, depois morava antes em Taboão da Serra, no Pirajussara, e fui, e não acho que isso pra mim é um sacrifício. Não, cara, é a minha vida, depois eu consigo, onde eu crio minhas filhas, onde minhas filhas estudam, onde moram meus sogros, onde estão meus amigos, meus vizinhos, é com quem eu como churrasco, sabe? Não é um negócio de que, olha... Não, é uma escolha. As pessoas fazem escolhas nas suas vidas. Eu fiz as minhas. Como foi o que teus pais disseram quando você fez essa opção? Na época, tipo, vou morar numa invasão, vou morar numa... O que eles disseram? Cara, Como me foi essa surpreendeu. relação, assim? Quando eu era moleque, eu tava com um medo um pouco, né, de anos falar. ainda, né? 16. Quando eu fui morar mesmo, de vez na ocupação, e fiquei e não voltei mais, eu já tinha, acho, 18. Mas os meus pais respeitaram muito a minha decisão. Porque sabem também que eles ajudaram a estimular alguns desses valores em mim. A primeira memória política que eu tenho, isso foi muito engraçado nessa campanha, eu tinha 6 anos de idade. Minha mãe me levou para ir junto com ela no dia da votação, botou um adesivo no meu peito e me levou para votar na Luísa Erundina, a prefeita de São Paulo em 1988. Uhum. Né? Minha mãe é paraibana, conterrânea da Erundina. Minha mãe contava, eu escrevi isso até num artigo recente, relembrando com a história da vacina e tal. Minha mãe contava em casa um pouco a história de vida dos pacientes dela. Uhum. Em geral, pessoas humildes que iam lá. Ela é infectologista no Hospital das Clínicas, sempre atendeu. Eu vi meu pai, por exemplo, eu era moleque, ficava puto porque ele ia viajar, mas, porra, ficar semanas em aldeias indígenas na Amazônia para fazer tratamento de malária. E eu cresci nesse ambiente. E isso me ensinou muito. E eles, de algum modo, eu acho que até depois se sentiram, acho que, orgulhosos, né? Mas no primeiro momento, é claro, minha mãe, sobretudo, ficou preocupada. Isso tá natural, né? Claro. Se minhas filhas fizessem a mesma coisa hoje também, eu também ia ficar. Porque essa coisa paternal, maternal, é muito natural que tenha isso. Mas depois a gente se acertou bem.